gente, tudo bem? Olha o que eu tenho aqui para vocês, uma bolsa feita para as profs, certo? É linda, vou mostrar para vocês como é que a gente costura ela, tá? E aqui nesse canal a gente só traz novidades. Olha, gente, a gente tá com mais de 100 projetos no nosso canal. Venha conferir, tá? E se vocês curtiram, dê um like, ok? Deem sugestões, porque a gente ama o nosso trabalho e ama as sugestões de vocês. Essa foi uma das sugestões de fazer uma bolsa para as professoras. Então, eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês agora. Vamos comigo? Queridas e queridos professores e professores, a bolsa vem assim, tá? Aqui a gente tem as alças, aqui a gente tem o fole, tá? Aqui é o viés, que a gente vai botar nos bolsos, bolso lateral, lapela. Então, aqui é um bolso, tá? Aqui é outro bolso, e aqui é outro bolso, é frente e verso, e aqui é o corpo da nossa bolsa. A gente refila essas peças todas e a gente faz um forro só do corpo, dessa aqui, frente e verso, e o forro do nosso fole, tá? Então que tem que cortar, depois eu vou recortar e eu mostro pra vocês, certo? Então, gente, olha, eu refilei aqui, tá? Esse aqui é a bolsa mesmo, a estrutura da bolsa, as duas peças, tá? Eu já refiz o forro aqui delas, tá? 2 forros, frente e verso. Aqui é o nosso fole, tá? Que eu também já refilei, já cortei o forro. E aqui são as nossas alças, tá? Então agora a gente vai começar por aqui. Então, aqui nós temos o bolso maior, tá? A gente tem ele 2 vezes, tá? E as tiras que falam viés, tá? A gente tem que dividir ao meio, certo? Tem que recortar ao meio. Ela vai uma, ó, nas beiradas aqui em cima, uma em cada uma, tá? Aqui eu já fiz, já dividi. Aqui nessa aqui vai um viés azul. E também na outra parte um viés azul. E esse bolso menor dos lápis também vai um viés azul e vai um viés azul. E os bolsinhos laterais também vai vir uma pecinha inteira. Vocês têm que dividir, tá? Ó. E vai vir, aí é para ser o viés azul, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Nós vamos vincar esse viés com o ferro. A gente vai dobrar ele assim, assim e depois assim, tá? A gente resolveu fazer o viés para ficar na mesma cor da estampa, porque às vezes a gente não acha o viés pronto no mesmo tom. Então eu vou fazer todos eles e vou mostrar para vocês. Dá um pouquinho de trabalho, mas fica muito bonito o acabamento, tá? Todos eles então eu vou fazer isso com o ferro. E daí eu mostro pra vocês, então, como ficou, tá? Então, aqui, gente, ó, tá? Eu vinquei os nossos viés, tá? Nossos vieses. Então, esse aqui é daqui, esse aqui é daqui. A gente vai deixar o rosa separado. Nós vamos, esse aqui, aqui, aqui. Nós vamos botar um azulzinho neste e um azulzinho neste, aqui. Então, agora eu vou, já que eu tô com a linha azul na máquina, vamos costurar esses vieses, ok? Gente, o viés tá colocado, tá? Ó, dos dois lados, vocês podem ver como fica bem bonito. Aqui também eu coloquei, ó, nessas peças. E agora a gente vai trabalhar com essas duas peças aqui. Então, pegando essas peças aqui, vocês vão colocar em cima desse bolso, que nem eu fiz aqui. E aqui tem uns risquinhos, tá? Que vocês vão costurar só esses 3 primeiros aqui, fazendo o retrocesso e até o final, tá? Como eu fiz aqui, ó. Só esses 3 risquinhos centrais. Os 2 da ponta vocês não fazem. Feito esses risquinhos, vocês podem fechar assim, fazer uma costura na lateral, tá? Aqui também, tá? Eu fiz, ó, é aonde vai as canetas,
tá? Vai 2 canetas, revisando, são esses 3 risquinhos. Tá, gente? Então, eu até já botei com o alfinete aqui. Essa peça aqui, então, com os 3 risquinhos pronto, a gente vai colocar, passar o viés aqui nas peças rosa grande, tá? Passa o viés, que nem eu passei aqui, costura ele. Aí a gente vai colocar, então, aqui em cima, a nossa peça. Vamos alfinetar ela, tá? Alfineta ela toda. E aqui, ó, se vocês perceberem, aqui tem um risquinho, tá? Ó, que vai dar 3 bolsos. Vem a costura daqui com retrocesso e aí vai até aqui ao final. A mesma coisa aqui. Vem aqui, tá? E vai até o final. Aí vai dar 2 bolsos menor. Aqui vai dar 3 bolsos e aqui vai dar 2 bolsos, tá? Então, aquelas costuras que a gente não fez aqui, a gente vai fazer agora. Nós vamos vir até o final. A mesma coisa nessa peça aqui, tá? Eu vou fazer agora essa costura das 2 peças e eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, ó, como eu falei, eu fiz agora essa costura daqui, eu fui até o final. A mesma coisa daqui até o final. Aí ficou agora mais aí no caso tinha 2 pra caneta, ficou mais 2. Aí ficou 1, 2, 3, 4 divisórias pra caneta, porque essa costura aqui ofereceu mais uma divisória. A mesma coisa é nessa peça aqui, igual, tá? As 2 do mesmo jeito. Agora, a gente vai pegar o corpo da nossa bolsa, tá? Que é assim. A gente vai colocar em cima, assim. Vamos alinhar. E aí, a gente vai só costurar aqui em volta, tá? Que aqui vai ficar um bolsão daí, certo? Então, as 2 peças, nós vamos costurar assim, tá? Em volta só, pra ficar um bolso maior aqui, tá? Então, aqui costurei toda a volta da nossa bolsa, dos bolsos, né? Aqui a gente tá com os bolsos menores, ó. Os 3 bolsos e um bolsão aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos deixar um pouco de lado isso aqui. Ah, vocês podem refilar aqui essas sobrinhas do viés, tá? Faz uma limpezinha. Aí, nós vamos partir para nossas alças. Essas são as alças. As alças são assim. Eu dobro um lado mais largo. E o outro mais estreito. E aí, eu venho com esse mais estreito aqui em cima. Assim. Tá? E aí, eu passo uma costura aqui. Certo? Revisando, então, dobramos uma parte toda ela mais larga. Vai vincando toda ela assim. Essa outra parte aqui mais estreitinha. Toda ela. Aí, vocês colocam assim por cima. Tá? Ó. Aí, vocês podem colocar alfinetes e vem passando uma costura nela, tá? As 2 alças, vocês vão fazer isso aqui. Mesma coisa, nas 2. E essa lapela aqui, é a lapela, a gente vai botar direito com direito, certo? E vamos fazer uma costura aqui em volta, tá? Certo? Eu vou fazer e mostro pra vocês. Olha, gente, eu costurei ela, desvirei. E agora aqui a gente vai fazer um pespontado aqui em toda a voltinha assim, tá? Pra ficar bem acabado, certo? Então, gente, as nossas alças estão costuradas. A lapelinha também tá costurada e rebatida. Agora, a gente vai fixar nossas alças. A gente vai pegar, tá? A alça, botar ela assim, essa parte pra baixo. E vamos fazer assim, tá? Nós vamos dividir aqui, nós vamos botar aqui 7,5 centímetros, mais ou menos, da ponta até aqui. Aí, a gente vai colocar um alfinete. A mesma coisa aqui também, bota a régua,
7,5, ó, daqui até aqui 7,5. Tá? E aqui nós vamos colocar a nossa lapelinha bem no meio, tá? A gente vai então deixar 2 centímetros para cada lado. Vamos colocar a lapelinha aqui no meio, ok? Assim, com o lado virado, o lápis virado para baixo, o desenho do lápis. A mesma coisa nessa aqui, tá? A nossa costura de pesponto para baixo. 7,5 ali, encosta aqui, coloca o alfinete. Mesma coisa desse lado. 7,5, tá? Feito isto, a gente vai costurar essa alça aqui. Vamos fazer uma costura dupla assim, 2 vezes, para ela ficar bem fixada. Aqui e vem de novo, tá? Tá, então, costurada nossas alças, agora a gente vai partir para costurar os bolsinhos laterais no fole. Então, a gente coloca aqui. Vocês podem escolher se vocês querem botar o bolso mais para cima ou mais para baixo, né? Eu vou colocar mais para baixo, então, medindo o nosso fole aqui na lateral assim, ó, eu quero colocar o bolso aqui, tá? Então, eu vou fazer uma medida aqui, que é 4 centímetros. No caso aqui, 4 centímetros ali que eu vou deixar. Então, eu vou vai dar 30, vamos deixar aqui, ó, 32, tá? Nos 32 aqui, eu vou costurar o meu bolso, eu vou pegar ele, tá? E vou fazer assim, eu vou fazer uma dobra nele aqui. Aqui, tá? E aí, com 32, aqui assim. Ó. 32 ali, tá? Ó. Eu vou colocar o nosso bolso aqui. Vou colocar com o alfinete assim, tá? Confere se o outro lado também deu 32, porque às vezes o bolsinho pode ficar desviado, ó, tá? Ou vocês podem medir aqui, né? Que deu 11,5, 11,5. Então, aqui, vou botar um alfinete. Aqui também. Colocado alfinete, eu vou colocar um alfinete aqui para segurar ele, para ele não dançar assim pros lados, tá? Mesma coisa aqui no outro lado, na outra ponta do nosso fole. Também eu vou fazer mesma coisa. Vou colocar o outro bolsinho, tá? Com as mesmas medidas. Eu vou colocar ele com os alfinetes, tá? Assim. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão costurar aqui na lateral, passar por aqui e voltando aqui, tá? Assim, volta e aqui, tá, gente? Eu vou fazer e mostro pra vocês. Tá, gente? Ó, então, eu costurei o bolsinho aqui, certo? Esse bolsinho aqui é com esse tamanho, a gente fez esse distanciamento, porém, a gente vai desenvolver outros projetos com um bolso um pouco maior, que seria, no caso, para uma bolsa para as costureiras. Aí, então, consequentemente, o espaçamento aqui vai ser menor, tá? Então, eu passei essa medida em função desse tamanho de bolso, certo? Então, se você for costurar a bolsa de professoras, não será essa medida, daí você vai ter que fazer um distanciamento menor, tá? Feito isso, então, nosso fole tá pronto. A gente vai pegar
e vai colocar ele aqui todo em volta, né? A gente vai costurar ele ao redor da nossa peça central, tá? Então, aqui a gente vai aqui. Aí, no caso aqui, a gente faz a gente para 1 centímetro antes para fazer essa dobra, para poder seguir aqui com a costura, tá? Então, eu vou mostrar depois para vocês como que fica. Que a gente vem até aqui e depois costura aqui em cima, faz assim, costura aqui em cima, vai ficar uma preguinha no canto da nossa bolsa. Então, aqui toda ela. Ó. Tá vendo? Ó, fica bem certinho, tá? Toda ela na medida certinha para fazer todo o fole na medida certinha para fazer a volta na nossa peça, certo? Então, feito isto, a gente começa a costurar fazendo o retrocesso aqui no início, faz essa volta e faz o retrocesso aqui no final, tá? Olha, tá, gente? Eu fiz a costura, ficou assim no cantinho, sempre tem aquela preguinha, que é quando dobra ali, né, o canto, tá? Então, assim, e eu também fiz uma costura dupla, eu costurei de novo, porque como são várias camadas de tecido, aí eu acho que a costura fica mais firme, sabe? Eu gosto mais, eu prefiro fazer duas voltas, né, de costura. Agora, a gente vai colocar, tá, a nossa outra peça, tá? Vamos fazer do mesmo jeito. A gente vai alfinetar aqui. Então, ela é da mesma forma de colocar a primeira peça, tá? Então, a gente coloca, eu prefiro ir costurando assim, pelo fole, né? É um pouquinho mais, assim, chatinho de arrumar, de alfinetar, mas a forma de costurar é a mesma, então não tem segredo nenhum, tá? Eu vou alfinetar aqui tudo, eu vou ajustar e vou passar a costura e mostro pra vocês como ficou, tá? Tá, gente, olha, tá costurada o nosso fole. Agora, antes de desvirar ele, a gente vai dar uma tirada assim, ó, nesses cantos um pouco, tá? Pra ele se acomodar na hora de desvirar. Só um pouquinho do canto, tá, gente? Aí, a gente vai desvirar a nossa bolsa. Podemos também tirar aqui o excesso que fica assim, porque como são várias camadas de tecido, fica bem grosso, né? Então, se é o caso de desvirar, para desvirar ficar melhor, também podemos ir aparando essas pontinhas, tá? A gente desvira a nossa bolsa agora. Aí a gente ajeita agora, assim, né, as costuras.
uma bolsa que vai ser bem reforçada, né? Para colocar os livros, os cadernos, as professoras carregar seus materiais para a escola. Então é uma bolsa que vai ficar com um reforço bem legal, tá? Depois a gente ajeita de novo aqui os cantinhos. Agora sim a gente vai deixar a bolsa um pouquinho de lado, tá? Que nós vamos trabalhar o forro dela, certo? Então, deixamos a bolsa aqui e nós vamos trabalhar o forro. O forro, tá? A gente tem a parte da frente e a parte de trás e a gente tem esse fole. Então, a gente vai fazer como a gente fez na bolsa. Nós vamos costurar o fole aqui ao redor, só que a gente vai deixar uma abertura, tá? Que depois vocês vão entender por quê. Então, a gente vai alfinetar todo ele ao redor, tá? E aí, nós vamos deixar uma abertura nele, assim na lateral, mais ou menos um tanto assim, tá? Para nós desvirar a nossa bolsa, certo? Essa aqui é a caneta fantasminha, tá? Que ela apaga depois. Então, a gente pode costura até, começa com retrocesso aqui, vem até aqui para retrocesso, retrocesso aqui de novo e faz toda a volta, tá? Com o fole. Aqui também retrocesso no final, tá? Então, é como a gente fez na bolsa. A gente vai costurar o nosso fole agora ao redor, tá? Eu vou pra máquina, vou costurar e mostro pra vocês como ficou. Tá, gente? Olha, eu fiz a costura aqui do nosso fole. Agora, a gente vai pegar a outra peça, tá? Esta aqui. E a gente vai costurar ela também aqui. Só que essa peça aqui, tá? Não precisa deixar essa abertura aqui, tá? É só costurar ela toda ao redor da peça do corpo principal. Então, vai costurar todo o fole, todo ele certinho aqui em volta. Do mesmo jeito que foi feito o outro lado ali, porém sem a abertura, ok? Eu vou costurar e já mostro pra vocês. Olha, gente, o nosso forro tá todo ele costurado, tá? Devidamente costurado. Aí, agora, aqui ficou aquela abertura, né? Agora, a gente vai deixar ele um pouquinho de lado e nós vamos colocar os botõezinhos de pressão. Antes de costurar o forro, a gente vai colocar o botão de pressão para essa lapelinha aqui, tá? Então, a gente vai encostar esse biquinho aqui nesse bolso. Não precisa encostar bem, pode deixar um espacinho. A gente vai marcar a metade da nossa peça, que é 15 centímetros. Então, digamos, tá? Que o nosso botão, nossa lapela tá aqui. 30. Eu vou marcar aqui com a canetinha mágica, aonde eu quero colocar o botãozinho, tá? Então, fazendo isso aqui, tá? Ela tá bem no meio. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um furinho aqui, tá? Com o nosso furador aqui, na verdade é esse aqui, tô pegando errado. É onde eu vou botar o botãozinho de pressão aqui e aqui, tá? Que vai ficar assim. Também, tá? Eu vou botar um botão de pressão aqui no bolso, nesse bolso grande, tá? Que também é nos 15. Aí, eu vou botar mais abaixo do viés aqui, tá? Vou segurar assim. Ó, vou botar um botão aqui e o outro aqui. Do outro lado também, tá? Vamos marcar aqui os 15 centímetros, um pouquinho abaixo aqui do viés. E vou marcar, tá? Então, vamos colocar os botõezinhos de pressão, tá? Eu já tenho lá no canal, eu já tenho um vídeo, como é que coloca o botão de pressão. Vou colocar o rosinha. Também poderia botar o azul para dar um contraste.
Acho que eu vou colocar o azul, tá? Vai ficar bonito em cima do rosa. E aonde e aí aqui onde é branco, azul, aqui no caso eu boto rosa, tá? Pra fazer uma brincadeira com as cores. Eu vou colocar os botõezinhos e já mostro como ficar, tá? Ó, gente, tá? Eu coloquei aqui o botãozinho de pressão, ó, da nossa lapelinha. Coloquei aqui nos bolsos. Aqui, tá? É bem chatinho de entrar com alicate de pressão. Aqui não, né? Mas nessa parte aqui é. Então, tem que ter paciência, tá? Então, nossos botõezinhos de pressão estão colocados. Agora, a gente deixa a lapelinha assim. Aí, a gente vai vestir a nossa bolsa, tá? A gente vai colocá-la aqui dentro do forro. Exatamente assim, ó. O direito do forro com o direito da bolsa, tá? Então, a gente vai colocar ela assim. Assim. Vamos botar as nossas alças pra dentro. Ó. Todas elas assim, ó. A gente coloca os alfinetes aqui já pra segurar um pouco. Pra gente arrumar a outra alça. Lá da frente. Botamos tudo aqui pra dentro. E agora a gente vai colocar o alfinete assim, ó. Aqui, tá? A costura do forro aqui tem que estar junto com a costura da bolsa. Aqui, ó, tá vendo no fole? Essa costura tem que juntar com esta. Aqui também. E aqui, nesse caso também, tá? Então, costura com costura, pra ficar bem certinho. Eu vou alfinetar. Aí, depois de tudo alfinetado, vocês têm que cuidar aqui, ó, pra alça não ficar assim torta pra cá. Tem que deixar ela bem retinha, porque depois a gente vai passar uma costura aqui, senão ela fica torta. Então, eu boto os alfinetes aqui, ó, pra ela não escorregar, nem pra um lado, nem pro outro, pra ela não ficar enviesada. Tá vendo aqui, ó? Não sei se vocês conseguem ver, ó, como essa aqui, esse lado tá pra lá. Então, a gente tem que ajeitar ela, pra ela ficar retinha. Coloca o alfinete, tá? Quanto mais alfinete, melhor fica certinho o forro. Aqui também, aqui tá costura com costura, né? Aí, quando for costurar aqui, em volta, vocês podem abrir essa costura aqui e abrir esta aqui, tá? Ó, ela fica abertinha assim, e a costura do forro também fica abertinha assim, na hora que estão passando a máquina, porque nós vamos costurar toda ao redor aqui. A gente vai fechar toda ela ao redor. Depois a gente vai desvirar lá por aquela abertura que a gente deixou no forro, tá? Então, o segredo é alfinetar todo o forro assim e fazer uma costura toda ao redor, ok? Eu vou fazer isso e mostro pra vocês como ficou. Ó, gente, tá? O nosso forro tá costurado, todo ele, tá? Todo ele costurado, ó. Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos desvirar por aqui, aonde a gente deixou a abertura. Vamos desvirar com cuidado, pra não abrir a costura ali. Mesmo que a gente fez o retrocesso, mas se a gente forçar, abre. E vamos tentar evitar isso, que isso aconteça. Se acontecer, vai ter que ser feita uma costurinha um pouquinho maior depois no fechamento, tá? Mas vamos com calma, que a gente vai desvirar ela. Ó. Pronto. Nosso forro tá todo aqui. Ó. Aí, antes da gente ajeitar ele pra dentro da bolsa, a gente vai fechar essa costura, essa abertura aqui, tá? Vamos fazer a dobrinha. Toda ela aqui, vamos vincar ela. Sim.
Aí a gente coloca o alfinete e vamos costurar, fechar essa lateral aqui, tá? Vou fechar e já volto. Gente, olha, eu fiz a costura, fechei a lateral. Agora nós vamos colocar o forro, todo ele, pra dentro da nossa bolsa, tá? Vamos ajeitar ele mais ou menos lá no final, depois ajeitamos quando a gente terminar aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui na beirada. A gente vai colocar uns alfinetes, vamos botar o forro, segurar o forro lá dentro. Esse forro tem que estar bem ajeitadinho, bem espichadinho. Assim, ó, como eu tô colocando aqui, ó. Ele tem que estar bem certinho para ele não ficar depois, assim, empapuçado. Então, tem que ir ajeitando aqui. Aqui, tá? Ó. A gente vai colocar o alfinete todo ele assim em volta. Porque agora aqui, depois de todo ele ajeitado aqui por dentro, ó, a gente vai fazer um pespontado aqui em toda a volta, tá? Aí, a nossa bolsa já vai estar pronta, tá? Eu vou fazer isto pra vocês e depois eu mostro como ficou depois de pronto, tá? Tá, gente, olha, eu coloquei o alfinete, todas as alças assim pra cima, tá? Não é passado costura tipo assim, tá? Ela fica pra cima, toda ela alfinetada, ó, tá? A mesma coisa, a lapelinha pra cima, toda assim. E agora, então, a gente vem fazendo um pesponto em volta, tá? Olha, gente, a nossa bolsa tá pronta, tá? Aqui tá a lapelinha. Aí aqui, ó, quando eu coloquei o botão, eu não lembrei que aqui a gente ia passar um pesponto, tá? Então, com o calcador normal da máquina, eu não conseguia, porque ele pegava aqui em cima. Daí, eu peguei o calcador estreito do zíper e costurei com ele. Então, quando vocês forem colocar o botãozinho, tá? Bota ele mais pra baixo um pouquinho, nem com essa lapela aqui, ó. Ela fica um pouquinho por cima do outro bolso, tá? Então, eu tô corrigindo isso agora, porque eu só me dei conta quando eu fiz agora o nosso pesponto, tá? Então, no caso aqui, deixa eu fechar, né? Aqui eu quis chegar próximo do viés aqui, mas vocês podem descer um pouquinho mais. Aí não vai ter problema na hora de fazer o pesponto. Certo, gente? Olha que linda que ficou. Vou colocar uns livros e umas canetas aqui e vou mostrar pra vocês. Gente, que maravilha que ficou a bolsa das Prof. Aqui pra colocar as canetas, dá pra colocar mais canetas aqui também. Aqui desse lado a mesma coisa, tá? Colocar lápis, caneta. Aqui tem os bolsinhos pra botar bloquinhos, o bolso grande. Até nesse bolso grande aqui, ó, tem uma agenda, né, que dá pra pôr. Aqui na parte interna, tá? Olha como ela é espaçosa. Cadernos grande, pasta, tá? Então, assim, ela é muito espaçosa. É uma bolsa forte, tá? Porque ela é com dublagem, né? As camadas de tecido. Olha só que perfeito que fica esta bolsa. Você tá vendo? Ok? Obrigada! Se curtiu, dá um like, tá? A gente aqui da Restock, nós temos mais de 100 projetos. É só conferir no nosso canal no YouTube, tá bom? Bye, bye! Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas novidades em primeira mão.